atletas talvez não vinha atuando, como é o caso do Nico, sinal foi uma grata surpresa, fez um bom primeiro tempo, né? É um jogador que a gente sabe da qualidade dele, um jogador que jogou Série A do Campeonato Brasileiro, mas que não chegou no seu peso ideal, muito acima do peso, mas que vem trabalhando muito forte, é um grande profissional e ele fez um grande primeiro tempo. Então a gente perdeu o Igor Goulart, que tinha feito um primeiro tempo com o Náutico, perdeu o Luan, perdeu o Alan Pedro e o Lucas Reis voltou a sentir um incômodozinho, que é normal, né? E como ele está há 3 semanas fora, a gente optou por fazer tratamento, o departamento médico vetou os 3 para fazer tratamento, e a gente optou por uma formação diferente, né? E dar ritmo àqueles atletas que não vinham atuando. Eu achei um bom primeiro tempo, com muita posse de bola, com saída, com uma boa iniciação de jogada. É claro que a equipe adversária não se trata de uma equipe profissional, mas atletas que sabem jogar, que têm qualidade técnica, enquanto eles suportaram, dificultaram bastante o trabalho da nossa equipe, mas eu fiquei satisfeito com a saída dos zagueiros, os alas bem ofensivos, a participação boa de Nixon, a chegada na frente com a ordem numérica boa de atletas. Eu acho que foi proveitoso isso aí, né? Ver que o pensamento nosso era tocar toda a equipe, mas como nós não tínhamos, ainda colocamos 2 jogadores aí oriundos da categoria de base. A gente teve 3 jogadores que atuaram o tempo inteiro, como o Michael, Breno e o Ryan. Então esses 3 eu vou dar 2 dias de folga a ele. E agora é tirar todas as conclusões, esperar os que estavam entregues ao departamento médico para ficar à disposição para a gente ir com a equipe forte para a nossa estreia e, se Deus quiser, fazer um grande jogo e estrear com o pé direito. Olha, foi uma grata surpresa também a estreia do Jonathan, né? Um jogador que eu tinha visto ele jogar no Falcon. Foi até o Elton Rato, que está no São Paulo, um atleta que trabalhou conosco, ele com o irmão dele, que trabalhou conosco, tanto o Rato como o irmão dele, o Elton, e iam falar desse atleta que ele estava no Brasil, né? E eu vi da situação, conversei com ele sobre a situação física dele, mas ele falou para mim que vinha atuando em jogos da Várzea, né? E atuando de maneira futebol amador, né? E é um cara, como ele é evangélico, se cuida muito. Foi uma surpresa para você chegar um jogador com esse tempo todo parado e com percentual de 3%. Ele suportou bem o primeiro tempo. Então, no setor de frente, por enquanto a gente começa o campeonato com isso. A nossa necessidade é mais de um goleiro, né? Um goleiro, até porque a gente tem hoje 2 goleiros profissionais e o terceiro goleiro é um garoto do sub-17. E preciso ainda de um segundo volante para iniciarmos a competição, né? Eu vou efetivar esse garoto da base, o Alisson, que vem treinando bem, né? E vamos fazer o contrato aí de Zorro para compor também o elenco, um jogador jovem que precisa trabalhar muito ainda, principalmente em termos de posicionamento, né? Para nós darmos início ao campeonato. E dentro da competição, de acordo com a possibilidade do clube, o presidente está se esforçando bastante, se a gente tiver com essa necessidade, a gente vai contratar. Mas, a princípio, um segundo volante, né? E um segundo volante e um goleiro. Aí nós fechamos um total de 24 a 25 atletas. Dá para ter um bom início de competição. É um jogador que trabalhou conosco no Ferroviário, jogou Série C do Brasileiro, foi campeão comigo no Ferroviário, né? na Fares Lopes, e foi campeão do primeiro turno. Ele disputava naquela época a posição com o Hermes, que era um excelente jogador que hoje está na Tombense. É um jogador que a gente conhece, um jogador que tem muita força, né? E muito bom no apoio. Ele vem subindo de produção, ele vem crescendo ao longo dos treinamentos. Ele estava 3 meses parado e vem treinando bem. Ele e Ângelo ali, tem uma disputa bem acirrada. É isso que a gente quer, né? A gente tem 2 jogadores com características diferentes. Tem o Alisson, tem o Matos, que é mais, apoia até mais, né? O Ângelo é um jogador mais técnico, o Matos é um de mais força, todos os 2 vai ser útil, e a briga pela posição, quem tiver melhor é quem vai atuar. Nós temos 2 laterais com uma característica diferente, e qualquer um pode começar, mas ele é um jogador que vem evoluindo muito e crescendo bastante de produção. E a gente realmente vem atuando
com essas duas formações, até porque a gente tanto usa essa linha de 5 ali com o volante, fazendo essa linha de 5, outra hora a gente tem jogado também com o losango, outra hora a gente também tem feito 3 zagueiros, atacando no 3-4-3, defendendo no 5-4-1. Né? Eu costumo jogar muito de acordo com o adversário. A gente tem um zagueiro canhoto, né, que tem uma saída pelo lado. A gente fala que você jogando com 3, o zagueiro do lado tem que se projetar, o do lado esquerdo projetar como se fosse laterais, espetando o ala lá em cima. E do lado direito a gente tem um zagueiro que também faz lateral, que dá para fazer isso, né? A gente pode também usar essa linha de 4 com o Eduardo, que faz 2 funções, né? Então a gente tem alternado, e de acordo com o adversário, é aquilo que a gente pode apresentar. Vocês podem, às vezes, eu já falei para ele, já passei para os jogadores, que a gente tem treinado nessas 2 formações, né? E com o Náutico também a gente fez já uma formação diferente, usando o Luan de 9 falso. A gente tem alternativas, é assim que eu trabalho, eu gosto de jogar de acordo com o adversário, né? Para isso a gente precisa ter 2 jogadores em cada posição, com características diferentes para a gente mudar o panorama da partida, né? E muitas vezes, por exemplo, agora nesse setor de meio campo, às vezes a gente faz uma trinca de volante também, usando o volante do lado direito. A gente tem alternativas para fazer. A gente, estando com todos os atletas à disposição, a gente tem essa alternativa para fazer. Dentro da pré-temporada também, quando eu recebi aqui o Alan Pedro, ele jogava de meia no ABC, né, e no Vitória da Bahia. Comigo ele fez um terceiro, segundo homem de meio. Né? O Luan era um jogador que jogava de lado, a gente tem colocado de meia, tem colocado de 9, a gente tem alternado algumas situações, mas essa semana a gente define, vamos ver qual é o melhor 11 que começa a estreia lá contra o Pombal. O Pombal a gente tem visto e tem observado alguns jogos amistosos dele, vai ser um jogo muito difícil, uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tem um treinador que trabalhou no futebol pernambucano, eu acho que foi vice-campeão lá da 2ª divisão, trouxe alguns atletas. Então, como eu falei, não vai ter nenhum jogo fácil nesse campeonato. Cada jogo vai ser uma decisão, e se o Campinense começar com o pé direito nesse jogo lá em Souza, a gente nos dá uma tranquilidade para a gente trabalhar no restante dos jogos. É um campeonato de tiro curto, né? Eu acredito que os favoritos do campeonato, eu acredito que com essa pré-temporada, desses amistosos que a gente viu, não tem nenhum bicho-papão, qualquer resultado pode dar, né? Porque é um campeonato muito acirrado, até os chamados times pequenos têm feito grandes jogos, então vai ser um campeonato muito difícil e nessa classificação de 4 tudo pode acontecer. A obrigação do Campinense, que é time grande, em busca de todo resultado positivo, é assim das equipes que eu venci. Talvez ele conheça até mais o campo do que a gente, até porque eles jogaram já um amistoso lá contra o próprio Souza, está a 50 quilômetros da sua cidade e a gente está mais um pouquinho distante, né? O favoritismo hoje eu considero mais para a equipe da casa, é um campo neutro, né, com uma equipe que teve uma 2ª divisão, mas que reforçou, que tem um treinador que conhece os atletas, fez grandes amistosos, há de convir que o próprio jogo que ele fez lá contra o Nacional fez um bom jogo. Então, uma estreia, né? Temos que ter muito cuidado nessa estreia, porque é um time bem treinado, é um time que joga também com algumas alternativas que a gente tem observado, e vai ser um jogo difícil, por se tratar de um jogo fora de casa, mas o Campinense vai estar preparado para fazer não só esse jogo, como fazer um bom campeonato.